Olá, bem-vindo e bem-vinda às nossas aulas de legislação tributária. Meu nome é André Portela, eu sou professor de Direito Financeiro e Tributário da Universidade Federal da Bahia, junto à graduação, mestrado e doutorado. Minha formação é toda nessa área. Tenho mestrado e doutorado em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade Complutense de Madrid. Coordeno o NEF, Núcleo de Estudos em Tributação e Finanças Públicas, e sou pesquisador, junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, e junto à CNPq. Sou advogado e consultor tributário de empresas, cooperativas e municípios do Estado da Bahia. Sou consultor jurídico parlamentar para assuntos de finanças públicas e tributação e consultor jurídico tributário do SEBRAE e do SESCOP-OCEB. Fui conselheiro do Conselho de Assuntos Fiscais e Tributário, CAFT, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, e também do Conselho de Contribuintes do município de Salvador. Atuei como chefe do Gabinete da Procuradoria Jurídica da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e como assessor de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Pretendemos, com esta disciplina, apresentar a você, estudante da graduação, uma visão geral do fenômeno da tributação na sua perspectiva jurídica. O objetivo é dar ao aluno o conhecimento introdutório da tributação, estudar o sistema tributário constitucional e as normas gerais do direito tributário, além de oferecer um conhecimento dos principais tributos vigentes no país. Por meio de uma abordagem simples, objetiva, direta, com alusão a exemplos práticos, apresentaremos as linhas gerais do sistema tributário nacional em conformidade com o que se encontra disposto na legislação tributária brasileira. É importante que você tenha em mãos, principalmente, a Constituição Federal de 1988, o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66, pois constituem a base dos nossos estudos sem prejuízo de outras normas a serem indicadas ao longo do texto. No curso de Legislação Tributária, teremos a oportunidade de conhecer os conceitos fundamentais referentes à tributação e ao direito tributário, bem como a dinâmica das relações jurídicas em um dos mais importantes ramos do direito para todos aqueles que pretendem a formação superior em contabilidade e para atuar nessas áreas junto a empresas, administração pública ou instituições do terceiro setor. Veremos que, além de uma ferramenta para a atuação profissional, as questões referentes à tributação têm grande relevância nos fenômenos referentes ao funcionamento do Estado e da própria sociedade. De fato, na medida em que se trata da área do direito atinente à principal forma de financiamento dos entes públicos, bem como do atendimento das demandas sociais, a compreensão da legislação tributária se faz imprescindível a todo aquele que pretenda compreender, analisar, discutir e propor soluções aos grandes problemas nacionais. Conceitos como tributo, imposto, taxa, contribuinte, certidão negativa, certidão positiva, são muito importantes para a compreensão de vários problemas práticos com os quais você deve se deparar durante sua vida profissional. Neste mesmo sentido, é necessário que se conheça quais são os impostos previstos no sistema tributário brasileiro, o que neste curso encontra-se dividido em 4 grandes grupos, a depender de qual seja a riqueza sobre a qual os mesmos incidem. Assim, será estudado o imposto sobre rendimento, tanto no caso em que incida sobre as pessoas físicas, IRPF e IRPJ, como também no caso em que se aplique sobre as pessoas jurídicas, IRPJ, os impostos recaem sobre a propriedade. Por outro lado, também estudaremos os impostos que incidem sobre o consumo e a produção, e que são hoje os mais numerosos em termos de espécies
como também os mais importantes em termos de montante de arrecadação. Estão aí incluídos o ICMS, de competência estadual, e que recai sobre a circulação de mercadorias e dos serviços de transporte intermunicipal e interestadual, bem como sobre o serviço de comunicação. Em segundo lugar, estudaremos o IPI, de competência federal, que incide sobre operações com produtos industrializados, assim entendidos quaisquer produtos que tenham sido submetidos a processo de transformação, montagem, beneficiamento, acondicionamento, reacondicionamento, condicionamento ou recondicionamento. Ainda dentro do universo dos impostos sobre consumo e produção, será estudado o IOF, de competência federal, e que incide sobre operações financeiras, assim entendidas as transações referentes a seguro, crédito, câmbio, títulos e valores mobiliários e ouro, ativo financeiro. Também da competência federal, serão estudados os impostos sobre comércio exterior, aí incluídos o II, Imposto de Importação, incidentes sobre operações de importação, e o IE, que incide sobre a exportação de mercadorias, produtos e serviços. Finalmente, dentro do grupo dos impostos sobre consumo e produção, há que se fazer referência ao ISS, de competência municipal, que incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, desde que se tratem de serviços que se encontram previstos no regulamento deste imposto, o chamado RIS, a Lei Complementar 116 de 2003. Em terceiro lugar, estudaremos os impostos que incidem sobre a propriedade. Neste grupo, encontram-se incluídos, primeiro, o IPTU, de competência municipal, e que incide sobre imóveis urbanos, sejam eles meros terrenos, destituídos de qualquer construção, sejam eles imóveis constantes de edificação. Em segundo lugar, temos o ITR, de competência federal, que incide sobre imóveis rurais e que, ao contrário do IPTU, incide somente sobre a chamada terra nua, assim entendidas as áreas não construídas. O último dos impostos incidentes sobre a propriedade é o IPVA, de competência dos estados, que incide sobre a propriedade de veículos automotores, sejam eles carros, motos, caminhões ou ônibus. O quarto e último grupo de impostos a serem estudados é o daqueles que incidem sobre a transmissão da propriedade. Neste caso, falaremos de dois impostos. Primeiro, o ITIV, também conhecido como ITBI, de competência municipal, e que incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis sobre a transmissão onerosa dos direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia realizada entre duas partes em vida. Em segundo lugar, trataremos também do ITD, que você poderá também encontrar como ITCM ou ITCMD, de competência estadual, e que incide sobre a transmissão não onerosa de bens, valores e direitos por atos mortis causa, por meio da herança, ou por ato inter vivos, através de doação. Enquanto o ITIV incide sobre a compra e venda de um imóvel, por exemplo, o ITD incide sobre a herança ou a doação realizada por determinada pessoa. É muito importante que você estude pelo livro da disciplina e que realize com compromisso todas as atividades que lhe serão submetidas. Neles, todos os conceitos são tratados com detalhe e os exemplos e exercícios facilitam e ajudam na compreensão do conteúdo. Desejo-lhe uma excelente formação.